Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram pelo título, o vídeo de hoje é pra gente falar sobre as minhas leituras do mês de novembro de 2020. Como sempre, ali embaixo na descrição do vídeo vocês encontram os títulos dos livros completos, autor, tradutor, enfim, e os tempos. Então se vocês quiserem pular e assistir o comentário de algum livro específico, é só dar uma olhadinha ali embaixo. Foi meio cheio de coisa. Aliás, saíram alguns textos meus esse mês, caso vocês queiram, não sei se é algo que vocês gostam de acompanhar, mas saiu um texto meu no jornal Cândido sobre livros digitais e as tendências e as coisas que mudaram aí durante a pandemia. Ficou bem legal, entrevistei muita gente legal, entrevistei a J. Plufts, a Giovanna Madalosso, enfim, bastante gente legal lá na matéria, então dêem uma olhadinha caso esse tema interesse vocês. E saiu também minha resenha do Dama da Lua, que foi um livro que eu já li tem alguns meses, e vou deixar o link ali embaixo, saiu no rascunho esse. E em termos de leituras, foi esquisito. Eu tô com uns, de boa, gente, uns 5 livros que eu comecei e eu não terminei ainda. Um pouco chata. Em outubro eu já tava assim, mas esse mês eu acho que foi pior. Não terminei tanta coisa assim, vocês vão ver. Esse ano tem sido esquisito. Lá pro maio eu fiz um vídeo de favoritos do ano até aquele momento, porque eu tinha lido muita coisa que eu gostei. E depois disso a tendência mudou um pouco. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. E vamos falar sobre os livros. Fim dos avisos. E vamos para os livros então. O primeiro livro que eu terminei esse mês foi A Fórmula Preferida do Professor, da Yoko Ogawa, traduzido por Shintaro Hayashi. Foi publicado pela Estação Liberdade. Foi eles mesmos que me mandaram o livro. Já tem um tempo. O livro, se eu não me engano, é de 2017, a tradução, e o original é de 2003. A Yoko Ogawa é uma autora japonesa. Teve um livro dela que rolou bastante na internet no ano passado, que é o The Memory Police, que a Estação Liberdade disse que vai publicar. Já não sei se temos datas ou algo assim. Mas o motivo pelo qual eu peguei esse livro para ler agora foi porque uma youtuber que eu fui influenciada digitalmente pela Lina Norms. Lina Norms é uma youtuber do Reino Unido, inglesa, que eu gosto bastante. E ela comentou sobre esse livro, desse livro ser um desses livros gostosinhos, e eu super concordo. Assim, é esse tipo de livro que dá um quentinho. Assim. A gente vai ter uma narrativa em primeira pessoa, do ponto de vista de uma empregada, que vai trabalhar na casa de um professor aposentado de matemática. E esse professor tem uma situação que ele sofreu um acidente já há alguns anos. E isso faz com que ele tenha uma memória de curto prazo. De meia hora a memória volta, né? Temos muitos filmes com personagens, né, que tem essa questão da memória. E esse aqui é aquele tipo de livro que dá esse gostosinho justamente por ele ser sobre interações humanas e afeto, e como se criam esses laços, né? Ela tem que lidar com esse professor que nem sempre lembra quem ele é, e às vezes é um pouquinho avesso a ela. E é como a relação vai se construindo lentamente, aos poucos. A gente vai ter o filho dela também, que começa a ir pra casa desse professor também, porque quando o professor descobre que ela tem um filho que ficava sozinho em casa, ele não gosta. Então começa a se criar um laço muito, muito forte de avô e neto, digamos assim. E eles formam ali um núcleo interessante. Esse aqui é aquele tipo de livro em que não acontece nada majestoso, assim, não tem aquele ápice narrativo, aquele clímax absurdo. É um livro relativamente lento, mas é um livro sobre esse tipo de relação que a gente se forma e é devagar, e é assim. E nesse sentido, eu acho que ela capta muito bem essa coisa bonita da vida, assim. A gente tem um pouco de matemática, chama a Fórmula Preferida do Professor, mas não é um livro sobre matemática, né? É sobre como ele lembra muito de matemática e como isso faz parte do jeito que ele pensa e vê o mundo. E vai, de certa forma, fazer parte do jeito que eles vão se relacionar, também vai ter um pouco a ver com isso. Então, é um livro interessante, um livro fofo, se você está querendo ler algo que dê esse quentinho, é um livro que eu indico bastante. Depois disso, eu li um quadrinho que saiu pela Nemo, que é A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, do Adrian Tomain, também foi eles que me mandaram. Foi traduzido pelo Érico Assis e é desse ano.
Eu li um quadrinho do Adrian já no começo do ano, que é o Intrusos, e esse aqui é um quadrinho autobiográfico sobre a carreira dele como quadrinista. É um livro interessante, o projeto gráfico é lindo, né? Tem a fitinha, as pontinhas, ele é quadriculado por dentro, então lembra um sketchbook, assim. E tem esse desenho que parece menos tratado, obviamente tratado, mas pra ficar assim, inclusive, né? Mas ele tem esse estilo confessional, digamos assim. E a gente vai ter o Adrian comentando um pouco sobre como é ter essa carreira criativa e como é isso. A gente não vai ter tanto comentários, a gente vai ter um pouco, mas não tanto comentário sobre a produção em si. A gente vai ter essas situações em que ele se encontra com outros autores em convenções, ou que ele dá uma entrevista e quando ele sai da entrevista ele pensa, putz, eu devia ter dito tanta outra coisa, podia ter sido tão mais legal se isso, se aquilo, se aquilo. Ou a gente vai ter esses momentos em que tem lançamento de livro e ninguém vai. Então é um livro muito, muito honesto nesse sentido de narrar essa outra parte da carreira, né? Isso que existe em sistema editorial, essa relação entre autores e etc. É um livro interessante. Eu não diria que é um quadrinho imperdível, mas é um quadrinho interessante principalmente para quem gosta de ler sobre esses bastidores dos autores, né? Como que é a vida de um autor, como que é esse tipo de coisa. E é um quadrinho muito sincero nesse sentido de partes ruins e partes boas, né? E um pouco sobre o que é ter uma carreira criativa, né? O que envolve ser quadrinista. Não é só fazer quadrinho, né? Tem todas essas entrevista, convenção, lançamento, contato com a editora e etc, que faz parte do universo, né? Então ele é um quadrinho interessante para pensar esse tipo de coisa. Depois disso eu terminei o Spring, da Ellie Smith. Ellie Smith é uma escritora escocesa que eu gosto bastante. Ela tem algumas coisas traduzidas aqui no Brasil, mas essa série aqui ainda não, infelizmente. Ela começou então essa série com o nome das estações do ano, né? Começou no Autumn, depois o Winter, Spring e o último é o Summer. E é uma série para ela falar sobre os nossos tempos atuais. O Autumn fala principalmente sobre Brexit. O Winter tem a ver com a eleição do Trump e esses pensamentos mais polarizados. E esse tem mais a ver com crise dos refugiados, xenofobia, acolhimento. É óbvio que um tema acaba englobando o outro, né? Eles não são temas isolados em si mesmos, mas o foco principal, né? A gente tem, cada um deles, um grupo diferente de personagens, então não é exatamente assim, uma série nesse sentido sequencial tão óbvio, mas eles têm essa unidade temática, esse projeto estético de narrar os nossos tempos, né? Não é meu favorito da série, então, o Spring. Meu favorito continua sendo o Winter. A Ellie Smith, ela tem alguns formatos básicos que ela vai brincando nos romances dela. Ela tem o formato básico, todos se encontram em um espaço e há alguém que não pertence a alguém estranho e isso causa algum tipo de ruptura ou de mudança de dinâmica. Ou ela tem o estranhos se encontram, os estranhos convergem para o mesmo lugar e a partir desse encontro se desenrola alguma coisa. O Winter é o primeiro caso, é o caso todos num lugar. E esse aqui é o outro caso, esse aqui é o estranhos convergem e fazem alguma coisa. E eu gosto muito desse tipo de narrativa, não só dela, mas eu gosto muito desse tipo de narrativa em que há esse encontro e a coisa se desenrola ali. Tem um monte de filme e peça de teatro que funciona assim, eu gosto muito disso. Então nesse aqui a gente vai acompanhar principalmente dois personagens e uma outra. Enfim, a gente vai ter um diretor de cinema que está em crise, uma grande amiga e pessoa que trabalhava com ele, que era roteirista dele, faleceu e ele está lidando então com esse processo de luto, está se envolvendo num projeto que ele não acredita, não concorda. E a gente vai ter uma moça que trabalha num centro de acolhimento / detenção de refugiados e lida com isso todos os dias. Esse diretor de cinema está envolvido num projeto que envolve escritores e o encontro ali meio improvável de escritores, o que é legal pra gente enquanto leitor ler, foi uma parte bem divertida de acompanhar.
E meio que quem vai unir essas pessoas é uma menina jovem, 13 anos, se eu não me engano, extremamente articulada e com um projeto que a gente não vai... Que é um projeto bastante específico. Ela sabe o que ela quer, ela tem um objetivo ali determinado, e enquanto ela tá tentando fazer isso, que ela vai encontrar a moça e depois as duas vão encontrar esse diretor de cinema e vai acontecer ali a coisa. A coisa, o que eu acho legal da narrativa de Ellie Smith, a coisa eu tô chamando de a coisa, gente, porque eu não quero dar os spoilers, né? Mas esse acontecimento principal, ele não é amplamente narrado em mínimos detalhes, a gente tem muito en passant, assim, o que acontece. O que eu acho uma coisa muito interessante da narrativa da Ellie Smith, ela, pra mim, pesa muito bem o que narrar e o que não narrar, o que precisa, o que não precisa. E dá vontade de saber mais, é óbvio, mas ela, enfim, pra mim ela sabe fazer isso muito bem. Foi interessante ter parte da narrativa nesse centro de refugiados, e achei ela bastante provocadora do jeito que ela apresenta isso, e apresenta esses personagens, e encaminha tudo isso. Achei legal ter uma autora se preocupando com esse tipo de narrativa, não sendo ela mesma uma refugiada. A gente tem algumas narrativas de refugiados, inclusive uma que eu gosto muito, que tá aqui atrás, é essa daqui, o Diário de Sandholm, da Dina Yofazova, sobre a Dinamarca. Ela vai pra Dinamarca, então é um... E é assim que a estante fica bagunçada. Mas é interessante ver esse olhar também de uma pessoa local sobre isso, né? É um livro que eu gosto, é uma série que eu gosto, não é o meu favorito da série, mas, enfim, eu queria muito que essa série fosse traduzida, porque, sério, gente, é muito bom. Bom, depois disso eu reli O Mês da Gripe, do Valêncio Xavier, que foi publicado pela Arte e Letra. Valêncio Xavier é um escritor que nasceu em São Paulo, mas morou em Curitiba, então é um autor curitibano. Esse livro foi publicado em 98, eu não sei porquê, no meu cérebro esse livro tinha sido publicado antes. Pra mim que ele era do final da década de 70, começo da década de 80, mas não, de 98. É um livro que eu tinha lido lá no começo da faculdade de jornalismo, não tem muito tempo, e eu não tinha comprado na época, eu tinha lido de biblioteca. E, enfim, eu fiquei bastante feliz que ele voltou a catálogo e está sendo publicado de novo, porque é um livro muito interessante, que não só merece estar em catálogo porque é um livro bem feito, bem escrito, mas até um pouco por causa do tema e do ano em que a gente está, pois é um livro sobre a gripe espanhola. Então, em 1918 teve pandemia de gripe espanhola, e aqui a gente tem então o surto de gripe espanhola em Curitiba durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 18. O livro ele é interessante porque ele tem esse formato de recorte, né? Ele vai ter recortes de manchetes, de relatos, de propagandas, de fotos, de poemas. Não fica claro pra gente o que é verdade, né? O que é um pedaço de jornal, de fato, que o Valêncio criou e colocou aqui. Mas é um livro muito interessante, principalmente pra gente colocar 2020 em perspectiva e tentar entender um pouco mais o que, assim, isso já aconteceu e a gente não aprendeu. A gente tá fazendo exatamente as mesmas coisas. Tem um vídeo pra ele aqui no canal, então eu não vou me aprofundar tanto. Inclusive, a fórmula preferida do professor também tem vídeo aqui no canal. Então, dê uma olhada, caso interesse. Eu gostei de fazer vídeos sobre um livro só de novo. Eu quero ver se esse hábito volta aqui no canal. Bom, depois disso, pra terminar o mês, eu li 2 livros do Marcelo Rubens Paiva. É um autor que eu não tinha lido antes e eu li as obras dele porque eu entrevistei ele para um evento que teve do Sesc Paraná, Semana Literária do Sesc Paraná. Eu acho que a entrevista ainda está disponível no canal deles, então se estiver eu vou deixar o link aqui embaixo. É uma conversa muito, muito, muito legal. E eu li então o Feliz Ano Velho e o Ainda Estou Aqui, eu li no Kindle. O Marcelo Rubens Paiva nasceu em 59 em São Paulo. E ali no final da adolescência, começo da vida adulta, ele sofre um acidente besta desses que ele mergulhou num lago e bateu a cabeça e quebrou a coluna e ficou tetraplégico depois disso. E o livro esse livro aqui, O Feliz Ano Velho, é bastante sobre esse momento e esse trauma e esse momento de recuperação.
Ele publicou o livro em 82, então, se eu não me engano, o acidente foi em 79, então foi logo depois da experiência. A gente vai ter essa voz em primeira pessoa de um jovem, né? Um jovem urbano lidando com isso. A gente vai ter os momentos de bom humor, a gente vai ter os momentos de desespero, a gente, enfim, vai ter toda essa mistura de sentimentos de eu tô vivo, eu tô tetraplégico, o que é muito interessante. Eu acho que deixa o personagem bem complexo, e a gente vai ter vários momentos de memória de como era a vida dele antes, e os relacionamentos, e as amigas, e namoradas, e amigos, e como ele fazia, o que ele estudava, e todas essas mudanças da vida dele. Eu achei legal quando eu publiquei sobre o livro no Instagram, muita gente comentou que ou leu quando era adolescente, ou na escola, ou leu, tá lendo com os alunos, né, o professor tá lendo com os alunos, e eu acho muito legal, eu acho um livro incrível para isso. A gente tem um fundo histórico aqui de ditadura militar, que é bastante presente no tipo de cultura que eles estavam consumindo, de sociedade e tudo mais, com a situação ainda, um segundo trauma aqui, que o pai dele foi preso pelos militares durante a ditadura, e fazia muitos anos que a família não tinha notícias e não tinha certeza do que tinha acontecido. Existiam relatos, existiam indícios de que o pai estaria morto, mas, enfim, toda essa questão era muito latente. Esse é um tema que aparece nesse livro aqui, e não é um tema que é aprofundado nesse livro aqui. E o Ainda Estou Aqui, que é um livro publicado em 2015, então aqui a gente tem um intervalo considerável de tempo entre os dois livros, é um livro que vai tratar um pouco mais disso. Então aqui a gente vai ter uma voz, o Marcelo um pouco mais já adulto, já digeriu muitas dessas informações, e com o caso do pai dele sendo encerrado, né? A gente teve a Comissão da Verdade, a confirmação de que o pai tinha de fato falecido, as informações sobre isso, surgiram outros relatos de pessoas que contribuíram também para completar lacunas, e finalmente a certidão de óbito. Imagina, né, tantos anos, décadas sem uma certidão de óbito, e essa situação toda. Então é muito, muito interessante ver, para mim, enquanto leitora, lendo os dois assim junto, foi muito interessante ver o amadurecimento dessa voz narrativa, mas também a maneira com que essa personagem vai ver o mundo, né? São dois livros autobiográficos, e aqui a gente tem duas vozes muito diferentes. Essa passagem do tempo é muito interessante. O Ainda Estou Aqui também gira muito em torno da questão da memória. A mãe dele está sofrendo com Alzheimer no livro, e o filhinho dele nasceu, então a gente tem esse bebê que ainda não começou a formar memórias, e essa senhora que já está perdendo as memórias, e a coisa de recuperar a memória da ditadura militar e recuperar a história do pai. Então é um livro que se engata muito bem em uma reflexão muito boa, muito interessante que ele faz. E a história da mãe é fascinante, né? Uma senhora que tinha 5 filhos, e o marido desaparece, e ela tem que dar um jeito de viver, e ela começa outra carreira, começa a fazer direito. Ela se torna uma grande defensora dos direitos indígenas depois disso, e, enfim, uma figura fascinante, extremamente fascinante, uma mulher muito forte, que cria ali todo um jeito de viver com essa família, e eu achei um livro sensacional. Eu gostei muito do Ainda Estou Aqui. Eu acho que é um impacto interessante de ler as duas obras, mas o Ainda Estou Aqui é lindo, 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 me tocou muito. Bom, pessoal, isso então. Obrigada por terem assistido o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Caso tenham lido alguma dessas coisas, me avisem o que vocês acharam nos comentários, e me contem também o que vocês leram de legal esse mês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.